Agora, finalizando essa história longa do carro. Bom, o que aconteceu? Ficamos com aquele carro por mais de 2 anos. Nesse ínterim, eu engravidei de novo. Eu tive o Vinícius e eu estava nos dias de dieta, quando teve a solenidade de 7 de setembro. E eu não pude ir, justamente porque eu estava na dieta. O Vinícius era muito pequenininho, ele nasceu dia 26 de julho e a solenidade foi em 7 de setembro. Eu ainda estava naquele período dos 40 dias, né? E ele estava muito frágil ainda, né? Tava difícil, assim, sair, porque é um período de amamentação muito seguido, muito complicado. Bom, enfim, nesses dias aí, nos dias da época da solenidade, é, eu estava em casa e eu dormi e sonhei. Eu sonhei, tive um cochilo, a hora que o Vinícius cochilou, eu também cochilei. E aí eu tive um sonho. Eu sonhava que eu estava amamentando o Vinícius, isso no sonho, tá? Eu estava amamentando quando o Eugênio chegava e balançava uma chave, assim, sabe? A chave, eu lembro do detalhe que tinha um negocinho de couro. Ele balançava uma chave e falava assim: Olha o que está lá fora. E embora eu não tinha acesso à janela, assim, rápido veio um carro branco, que eu não sei, eu não consegui identificar, porque eu não sou muito boa para essa coisa de modelo de carro, se era um Gol ou um Voyage. Bom, enfim, eu tive esse sonho, né? Aí eu lembro que só que eu falei assim, não falei, não tinha fala. A única fala que eu vi era ele. A impressão que eu tava é que ele falava isso, que tinha um carro. Aí eu acordei assim do cochilo, né? Aí quando foi à noite, o Eugênio chegou do trabalho. Ele não estava em casa, né? Ele estava trabalhando. Ele chegou e falou assim: Nossa, eu tive um sonho interessante. Eu sonhei que você chegava com um molho de chave, balançava e falava assim: Olha o que eu trouxe. E era um carro branco. Só, gente, eu não lembro, né? Se o carro. Eu não sei dizer se o carro era um Voyage ou um Gol, né? Aí ele pegou e falou assim: Nossa, será que agora vai acabar, né? Porque até isso, depois de tudo isso que aconteceu, ele começou a levar a sério as coisas que eu falava para ele. Bom, custou, né? Mas aí ele prestou atenção. Aí o que aconteceu? Bom, ele falou: Ah, eu acho muito difícil, né? Porque eu não falei o detalhe, mas no dia seguinte, a compra daquele carro azarado, saiu o anúncio no rádio e no jornal que o carro tinha saído de linha. E além de tudo, o carro ficou desvalorizado, né? Perdeu o valor de mercado. E a gente ficou com a dívida de um carro maior, valendo o valor de tabela. Só para ajudar, né? Bom, enfim, ele falou: Eu acho difícil, né? A gente ainda tava. Acho que a gente tava pagando as últimas parcelas. Acho que tinha. Ou tava pagando as últimas ou tinha acabado de pagar, uma coisa assim. E aquele monte de conserto do carro. Ah, passou uns dias, num sábado, o irmão do Eugênio queria vender um carro. Ele tinha um carro chamado Ode. E ele normalmente vendia os carros tudo azarado, tudo assim, sem manutenção. Ele fazia uns negócios assim. Tinha aquele carro velho Ode lá. E ele já tinha tentado vender e não conseguiu. Fez anúncio e não deu. Aí ele falou: Eu vou levar numa agência. Ele passou lá em casa e falou para o Eugênio: Vem comigo. Vamos lá na freguesia, naquela avenida, tem umas agências lá, e eu vou levar meu carro para vender. Eu falei com o carro numa agência e ele vai olhar meu carro. Aí o agente pegou e falou assim: Tá, então vamos. Ele falou: Não, mas você tem que ir também. Você tem que levar o seu carro, porque como é que eu vou voltar? Eu vou deixar o carro lá, né? Eu tenho certeza que o cara vai querer comprar meu carro. Aí eles saíram juntos pro meu cunhado vender o carro dele lá na agência, né? Bom, e foi. E eu fui cuidar do almoço, tudo. Aí, tal. Fui fazer as coisas que tinha que fazer, tal. Ah, passou mais ou menos, sei lá, umas 2, 3 horas. Eu tava amamentando.
E olha o que aconteceu. Foi muito interessante. O Eugênio entrou correndo em casa. Entrou correndo em casa. Aí ele chegou e foi exatamente a cena do sonho. O corinho, eu não esqueço o corinho que tinha na coisa de pendurado, do chaveirinho do carro. Ele fez assim, ó, adivinha o que é isso? Eu falei, ah, vá. Ele pegou e falou assim, é, é Gol e é branco. Deu certo. A gente se livrou daquele carro. Eu falei, mas não foi o Toninho que foi vender o carro? Ele pegou e falou assim: é, só que chegou lá, o moço viu o carro do Toninho, não quis nem saber. Aí eles estavam conversando e o Toninho ficou bravo. Nisso, entrou um senhor e chegou lá fora e falou assim: chegou lá dentro e falou assim: de que é aquela teteia que tá lá fora? Que era o carro que tinha sido totalmente reformado. Só faltava a funilaria, que tem um pouco de umas manchas, né? Aí o Eugênio pegou e falou assim: aquele carro é meu, por quê? Ele falou assim: me vende aquele carro. Mas por que você quer o carro? Me vende aquele carro. Eu amo Del Rey. O Eugênio falou assim: sério? Eu também amava. Foi muito engraçado. Aí ele pegou e falou assim: não, me vende aquele carro. Eu tenho um carro bom, eu sou o dono dessa agência. Nossa, o Eugênio falou: é mesmo? Ele falou assim: é, quanto você quer nele? Falou. Aí o Eugênio falou: já nem sei mais o valor, né? Ele falou: ah, vamos aqui de tabela aqui, olha na tabela. Eu tenho um Gol branco aqui. Olha, o carro tá tinindo de bom. Tá tudo certinho, funilaria, tudo. Tô te dando a palavra. Eu entendo de mecânica e sou funileiro. Tem a funilaria e meu carro tá impecável. A gente falou assim, mas aí, colocaram lá e falou assim: olha, na época se falava muito, né? Pau a pau, ó. Dá certinho. Você não precisa me dar nenhum tostão. Eu não preciso te dar nenhum tostão. Eu pago a transferência, faço a transferência e se tiver alguma pendencinha eu pago. E eu fico com o seu carro. O G falou: ah, tá bom. É um carro ainda por cima do carro mais novo, né? Era um pouquinho mais novo, parece. Aí ele falou assim: mas tem uns negocinhos da funileira. Ele falou assim: sou funileiro. Isso aí pra mim é nada. Esse carro tá lindo. Eu adoro esses carros. E pelo que eu tô vendo, né? Você cuida super bem do carro. Tem nada pra. O carro tá lindinho. Olha, ele nem andou com o carro. O Eugênio simplesmente fez troca de carros e chegou. E o triste fim do carro azarado acabou. Nós tivemos aquele carro ali e ficamos com ele, apesar que ele era um carro a álcool, na época não era muito usual, né? Mas a gente não teve nenhuma dor de cabeça com o carro, não tivemos nenhum problema mecânico, não tivemos nada. Acabou o karma do carro. E com isso eu ganhei a credibilidade de incrédulo do meu marido.